no amor de Deus. E acontecendo isso, ele foi direcionado até ir na casa de Simão, o curtidor. Simão, o curtidor, aqui, fala desse homem. Esse homem, ele era aquele que mexia com peles, aquele que estava ali curtindo couro. E o Senhor começou a falar já ao meu coração. Por quê? Pedro tem uma caminhada. Aqui, Pedro já estava cheio do Espírito Santo de Deus. Mas nem sempre foi assim. Por muitas vezes, Pedro disse não. Por muitas vezes, ele não conseguia ouvir a direção do Senhor. Mas chega um ponto que eu vejo que Pedro estava já num processo diferente. E o Senhor começou a falar no meu coração que muitos de nós já estamos no meio desse processo. É um processo que o Espírito Santo já está em nós. É um processo em que a gente já consegue ouvir a voz do Espírito Santo. Se Pedro parou ali na casa daquele homem, Simão, o curtidor, e sabendo que ali, aquilo que estava acontecendo ali, aquela casa, tinha um trabalho que muitos desprezavam, até mesmo os judeus, porque muitas das vezes era visto como impuro. Era um lugar que eles estavam fazendo algo ali que muitos não gostavam. E essas pessoas, eu pesquisando a respeito, essas pessoas que faziam esse trabalho, eles tinham que estar sempre se purificando, porque era algo impuro. Mas eu vendo como o Espírito Santo nos quebranta, ele transforma as nossas vidas. E isso é lindo demais, porque ali Pedro, que um dia disse não, Pedro que negou Jesus, ele já estava debaixo da vontade do Espírito Santo de Deus. E debaixo da vontade do Espírito Santo de Deus, Pedro submetia a ir até aquela casa, a ficar ali naquela casa para descansar, enquanto ele fazia a obra do Senhor. E esse é um trabalho muito lindo do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Porque quando o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar em nossas vidas, ele começa a quebrar dentro de nós aquilo que a gente, às vezes, quer desprezar, as pessoas que, às vezes, a gente despreza, as situações, os lugares que, às vezes, Deus quer trabalhar e, às vezes, a gente não quer deixar. Mas Pedro já estava num lugar onde ele deixava o Senhor trabalhar na vida dele, porque o Espírito Santo de Deus habitava nele. Então, quando ele foi ali na casa de Cornélio, na casa de Simão, o curtidor, ele sabia, ele já estava no processo de aceitação da obra de Deus na vida dele. E isso é maravilhoso demais. Mas, mesmo assim, quando Pedro estava ali, e ele foi para aquele terraço para orar, e ele teve aquela visão, que diz aquele êxtase, aquela visão que ele viu, né, aqueles animais que eram impuros e imundos dentro daquele lençol, e Deus dizendo para ele, levante-se, Pedro, mate e coma. Pedro respondeu assim, de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. Pedro ainda... Ele debatia ali, mas ele estava conversando com o Senhor, com aquela voz que dizia para ele, e pela segunda vez, aquela voz falou, não chame impuro ao que Deus purificou. E o Senhor começou a falar ao meu coração, que quantas vezes nós podemos pensar que é impuro, que está imundo, o que está ao nosso redor. Quantas vezes a gente pode achar que está impuro até mesmo nós, mas nós temos o sangue de Jesus que nos purifica. Pedro aqui já estava entendendo, já estava deixando-se levado pelo Espírito Santo de Deus. Ele já estava entendendo que o Senhor queria revelar alguma coisa a ele. E quando Deus disse assim, não fale, não chame aquilo que eu purifiquei de impuro. Isso eu creio que fica uma reflexão para nós nos dias de hoje. Aqui o contexto seria de os gentios, né? Um povo diferente, mas hoje nós podemos trazer isso para nós também. Nós podemos trazer para nossos dias, porque às vezes você está como Pedro, no meio da caminhada, às vezes você está no meio desse processo, você já tem deixado o Senhor trabalhar em alguns lugares na sua vida, em algumas áreas na sua vida, mas às vezes você está ali naquela casa ainda, e às vezes você precisa ir para frente. E Pedro, aqui neste momento, quando ele disse, ele conversou, isso apareceu como 3 vezes para ele. Eu não sei por que o número 3 tanto seguiu a vida de Pedro, mas
mas eu creio que o Senhor tem um propósito para tudo. Às vezes, Ele marca nossas vidas com alguma situação. Então, que a gente possa estar ligado. Às vezes você pensa assim, nossa, mas eu estou no mesmo lugar. Não, é porque às vezes o Senhor marca algo na sua vida. Aqui na vida de Pedro era o número 3, mas pode ser tantas coisas, porque 3 vezes um dia ele negou o Senhor, e assim, nessa vez aqui, ele estava cheio do Espírito Santo, e nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Nós temos que ter essa convicção, e quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, às vezes a gente pode hesitar em não fazer, em querer bater o pé, mas o Espírito Santo de Deus é aquele que toca aqui dentro de nós, é o que nos move aqui dentro e que nos faz ouvir a voz do Senhor. Mais para frente diz assim, enquanto Pedro ainda estava pensando, ele estava refletindo naquela situação, naquela visão que ele tinha visto ali naquele momento. Ele estava com fome, como diz a palavra do Senhor, ele estava orando, ele estava em um momento de fragilidade, no momento em que às vezes ele não estava entendendo bem, mas ele queria saber, e ele estava refletindo, ele estava tendo tempo, porque ele estava no momento dele de oração, ele estava refletindo, não foi uma coisa que aconteceu e passou, foi uma coisa que aconteceu e ele estava refletindo naquela visão e ele queria entender, porque eu creio que havia um temor de Pedro também, porque ele sabia que aqueles animais eram impuros, mas o Senhor queria mover algo diferente. Às vezes o Senhor quer mover algo diferente em nossas vidas, no mundo espiritual, e às vezes nós temos ficado emburrados, às vezes a gente tem falado, não, isso aqui eu não faço, mas o Senhor às vezes tem tocado nos nossos corações, para a gente entender que essa voz que está falando vem do Senhor, e o Espírito Santo de Deus, Ele pode mover na sua vida, Ele pode mover na minha vida, nas nossas vidas. Ele é aquele que revela, porque nós não vemos tudo lá na frente, mas o Senhor vê todas as coisas. E às vezes você pode estar numa situação que o Senhor está falando assim, vai, faz. Esses dias eu estava acordando e o Senhor falava assim, mata e come. Eu falei, Senhor, o quê? O que o Senhor quer falar? Talvez o Senhor tenha incomodado vocês a fazer algo, mas vocês estão por dentro pensando assim, não, mas isso aqui não, isso aqui é impuro, isso aqui não dá para ser feito. Clame ao Espírito Santo de Deus, que Ele pode estar revelando. E ali, enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse. Pedro aqui já conhecia a voz do Espírito Santo, porque ele parou para ouvir. Simão, 3 homens estão procurando por você. Porquanto levante-se e desça. Não hesite em ir com ele, pois eu os enviei. E Pedro, quando chegou ali, quando teve aquele encontro com os homens, ele já sabia, porque o Espírito Santo de Deus já tinha falado com ele. O Espírito Santo de Deus, ele quer mover em nós, ele não deixa dúvidas. Às vezes você não sabe o que vai encontrar lá na frente, às vezes ele não fala tudo, mas ele nos dá uma direção. E eu peço ao Senhor que hoje o próprio Espírito Santo venha tocar nos seus corações aqui, assim como no meu coração, para que vocês possam ter esse entendimento de que quando Ele manda ir, quando Ele manda fazer alguma coisa, é porque Ele tem preparado algo ali na frente, Ele tem uma direção para a sua vida, Ele tem algo para cumprir na sua vida. E aqui a gente vê que não era somente na vida de Pedro, era na vida de muitas pessoas, porque isso chegou até nós, Então, o Senhor escolheu lá Pedro, que todos falam que era muito cabeça dura, e ele tinha o jeito dele, mas Deus escolheu ele. O Senhor escolhe cada um de nós, não importa. Às vezes você olha para você e fala assim, mas eu não. Mas se o Senhor escolher, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel porque existe o Espírito Santo de Deus. E eu vejo o Espírito Santo de Deus clamando para a igreja, clamando para a gente. Na dependência dEle a gente possa estar, que a gente possa aprender a ouvir a voz dEle. Porque às vezes você pensa que está caminhando num caminho que parece estar muito lindo, muito certo, mas o Senhor está dizendo assim, mate e coma. O Senhor está te direcionando a um caminho diferente, que nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, porque eu sei que estar no meio da caminhada, às vezes não é fácil, às vezes a gente fica assim, pensando, meu Deus, parece que eu estou aqui neste lugar e está demorando, e o Senhor começou a falar ao meu coração, que muitos, assim como eu, está esperando, e o Senhor às vezes está
está falando, Ele está falando, mas às vezes nós não estamos tendo o coração quebrantado diante do Senhor para simplesmente obedecer à voz do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, eu sinto um clamor do Espírito Santo de Deus para que nós possamos estar debaixo da vontade dEle. Hoje o Senhor falava ao meu coração: aprenda a viver debaixo da minha vontade. Ele começava a falar assim: você às vezes gosta de ter tudo muito bem preparadinho do seu jeito, mas aprende a viver na minha dispensação. Você ora tanto assim, mas às vezes, no momento, quando chega a situação, às vezes a gente prefere estar como? Tendo o quê? Como uma direção nossa, mas o Senhor quer mover diferente em nosso meio. Eu vejo um tempo que o Espírito Santo, Ele quer mover diferente no meio da igreja. E para isso a gente tem que estar aqui como Pedro, já com o coração quebrantado. Se é para ficar na casa de fulano, ok, eu vou ficar. Se é para ficar nesse jeito, eu vou ficar, porque não importa mais a minha vontade, mas importa a vontade do Senhor. E eu peço ao Senhor que venha convencer cada um de nós aqui nessa noite, porque é a vontade dEle que vai chegar lá na frente, e um dia nós vamos apresentar diante do Senhor Jesus todas essas obras, tudo aquilo que Ele nos chamou, porque tudo só se for a vontade do Senhor e pelo Espírito Santo de Deus, é pelo Espírito Santo de Deus. E Pedro aqui, ele teve um encontro, mais para frente fala que ele teve um encontro com Cornélio, e ali tinha muita gente esperando por ele. Muitas pessoas estavam esperando por ele naquele lugar. E fala assim a palavra do Senhor: conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunida muitas pessoas. E lhe disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Pedro aqui, ele tinha ido, mas ele continuava dizendo, né? Às vezes vai demorar para a gente ter um entendimento maior das coisas. O Espírito Santo, ele é paciente conosco. O Espírito Santo vai nos moldando. Aqui Pedro ainda falou: olha, você sabe, eu sou judeu, eu não poderia nem estar aqui no meio de vocês. Mas ele já tinha dado um passo muito grande na presença do Senhor. Um passo lindo na presença do Senhor. Um passo de obedecer e ir sem ver até onde ele ia chegar. Ele estava ali, porque o Senhor já estava falando com ele. E eu sei que o Senhor tem falado nos nossos corações aqui. E eu peço ao Senhor que a gente possa conseguir ouvir e obedecer a essa voz do Espírito Santo de Deus. Porque Ele nos chama, porque Ele fala conosco, e Ele tem um jeito especial de falar com cada um de nós. Não importa se você é melancólico, se você é sanguíneo, não importa. Ele sabe como falar conosco. E eu creio que o Senhor quer nos ensinar a ouvir a voz para obedecer e ver que lá na frente o Senhor tem algo a fazer. E mais à frente diz assim: mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. E Pedro ali confessando e dizendo, né, o que o Senhor tinha falado com ele. Isso é lindo, esse é um coração quebrantado diante do Senhor, que já está deixando, não importa de se humilhar mais diante da presença do Senhor, porque ali já não importava mais para Pedro, já não importava mais o que ele pensava, porque não podia ali na cultura, não podia para os judeus estar ali, mas ele estava obedecendo ao Espírito Santo de Deus, e ele já estava entendendo aquilo que o Senhor tinha falado, que não era impuro, aquilo que o Senhor tinha purificado. Não é impuro aquilo que o Senhor purifica, meus irmãos. O Senhor falou ao meu coração assim hoje, que tem pessoas ainda que se sentem impuras. Tem pessoas ainda que se culpam. Tem pessoas ainda que estão paradas porque tem tido uma humilhação errada diante do Senhor. O Senhor quer que a gente se arrependa e se humilhe daquilo que nós fizemos ou ainda estamos fazendo, mas largue, deixe, porque Ele vai lavar com o sangue precioso de Jesus. Há um sangue precioso que foi derramado ali na cruz do Calvário, que a gente possa ter esse entendimento. Pedro aqui estava entendendo que Deus estava fazendo algo por aquele povo. E aqui mais para frente diz assim, então Pedro começou a falar, agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. O Senhor nos ama.
O Senhor trata cada um de nós igualmente, se nós estivermos olhando para Ele, se nós quisermos a presença dEle. Aqui, tanto Cornélio como esse povo, eles estavam clamando por aquilo que o povo judeu já tinha recebido, que era Jesus. Jesus, o precioso Jesus, a obra de Jesus. Eles estavam ali sedentos, independente se eles não eram judeus, o Senhor tinha vindo com provisão no meio daquele povo. O Senhor tinha vindo com provisão para nossas vidas, porque essa decisão de Pedro, essa obediência de Pedro fez chegar até a nós, Jesus. E hoje o Senhor ministrava no meu coração a gratidão pela salvação, a gratidão pela obra do Senhor, pelo trabalhar do Senhor, que a gente possa entender, que a gente possa desfrutar, que a gente possa obedecer à voz do Espírito Santo de Deus, porque Ele fala conosco. Eu sei que o Senhor tem falado com cada um aqui neste lugar, o Senhor tem ministrado, o Espírito Santo, tanto tem sido falado do Espírito Santo de Deus. Tanto tem sido falado hoje, quando estava cantando o último louvor aqui, Manancial, eu vi aqui, o Senhor me mostrava uma fonte seca, mas quando a gente começava a adorar o Senhor, escorria águas, e nessa fonte estava como um lodo, mas de acordo com a água ia escorrendo, ia lavando, e eu creio que essa água é o Espírito Santo de Deus. Ele está nos convidando a gente ter um compromisso com Ele. Eu creio que o Senhor está nos convidando, porque é chegado um tempo, meus irmãos, que somente aqueles que estiverem cheios do Espírito Santo de Deus vão conseguir caminhar, vão conseguir viver o propósito de Deus, porque os tempos são difíceis, mas eu sei que o Senhor, Ele é conosco, e Ele tem nos convidado, o Espírito Santo de Deus, Ele tem nos convidado, e eu vejo Ele chamando mais uma vez, ouve a minha voz, ouve a voz do Espírito Santo de Deus nessa noite, ouve a voz dEle, é tudo que a gente precisa, é ouvir a voz do Espírito Santo, porque Ele vai te direcionar, Ele vai te dar um caminho, porque às vezes você pensa assim, mas eu sou tão sem direção, eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei o que é isso, eu não sei, mas se ouvires a voz do Espírito Santo de Deus, Ele vai te direcionar. Ele é fiel para cumprir o propósito que Deus tem estabelecido no céu para você aqui nessa terra. É o Espírito Santo de Deus. Que Ele venha convencer nós nessa noite. Que Ele venha tocar aqui nas mentes. Que a gente possa receber aquele sopro dEle dentro de nós. Que a gente possa receber a presença dEle dentro de nós. Ministrando em nós com liberdade. Para a gente poder ir aonde Ele mandar ir, porque o Senhor quer, às vezes, nos mandar em um caminho que às vezes a gente não quer, mas o Senhor quer que a gente obedeça à voz do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, porque eu creio que o Senhor conta conosco. Nessa caminhada, o Senhor conta conosco. E eu vejo o Senhor chamando de novo. Recebe o meu Espírito de verdade, meus irmãos. Eu sei que às vezes não é fácil. Às vezes há uma luta na nossa mente. Mas se verdadeiramente a gente deixar esse fluir do Espírito Santo de Deus, tudo vai ser transformado. Pensa aqui que a palavra, Pedro, aqui está falando que Pedro ele estava refletindo, ele estava pensando. Ele também tinha batalhas na mente, como muitas das vezes nós temos, mas ele resolveu obedecer à voz do Espírito Santo de Deus. E tudo isso é que fez a diferença na vida de Pedro. E pode fazer nas nossas vidas, se a gente conseguir ouvir essa voz, a voz do Espírito Santo de Deus. Porque Ele quer nos encher por completo. Ele quer um relacionamento com a gente por completo. Algo diferente, algo
maravilhoso, algo que a gente não vai querer nem pensar. Isso aqui eu não faço. Não, é por esse caminho aqui não. Essa pessoa aqui não. Quando a gente é cheio do Espírito Santo, a gente não preocupa com essas coisas. A gente só quer mesmo agradar o Senhor, é mesmo estar na presença dEle, ouvir a voz dEle, ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Creia, meus irmãos, que o Senhor quer mover, o Senhor quer tocar aqui nessa noite, o Senhor quer fazer coisas sobrenatural nas nossas vidas. A partir do momento que a gente descer aquelas escadas ali, o Espírito Santo, Ele quer mover, Ele quer revelar coisas. Às vezes Ele já até revelou, mas às vezes a gente não consegue obedecer. Às vezes Ele já falou assim, eu quero que você vá lá naquela pessoa, eu quero que você ligue para aquela pessoa, mas às vezes a gente não quer ouvir e continuamos no mesmo lugar. Mas eu creio que o Espírito Santo de Deus, Ele quer mover nas nossas vidas para um lugar diferente. É um lugar diferente. Aqui Pedro, a carne dele já não estava falando como antes. Não era o Pedro que fugiu. Não era o Pedro que passou por tantas situações. Era um Pedro cheio do Espírito Santo. E é isso que o Senhor quer fazer nas nossas vidas hoje. Mais para frente, assim, na palavra, diz que depois, quando Pedro estava ali, conversando, o Senhor começou a ministrar. Então, enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. Olha o que Deus pode fazer. Olha o que o Espírito Santo pode fazer. Às vezes vai ser um passo nosso somente de obedecer, somente de ouvir a voz do Senhor. E ali Ele faz tudo. E ali Ele faz tudo. É tudo, como diz, na dispensação do Espírito Santo. Ele vai movendo, Ele vai tocando, Ele vai alinhando, Ele que vai convencer, é Ele que vai convencer. E eu creio que é um tempo que o Senhor quer que a gente ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Ele tem falado, Ele tem ministrado na igreja, que Ele quer que a gente tenha um compromisso diferente com Ele. É o Espírito Santo de Deus, aquele mesmo que desceu. Aqui diz assim que, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, o mesmo que desceu sobre Jesus, o mesmo Espírito. Nós temos um privilégio de ter o Espírito Santo de Deus dentro de nós, e Ele quer mover na minha vida, Ele quer mover na sua vida, Ele quer se derramar em cada um de nós aqui neste lugar. Ele quer fazer coisa nova, Ele quer fazer novidade. Às vezes os nossos olhos que estão sujos e não conseguem ver, mas eu creio que o Espírito Santo quer limpar, assim como Ele limpou os olhos de Pedro, que Pedro ficou um Pedro obediente. Ele quer fazer conosco aqui. E Ele quer nos ensinar a fazer do jeito certo. Do jeito certo é o Espírito Santo. Não adianta a gente pensar assim, eu estou preparado. É somente pelo Espírito Santo de Deus. É somente pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que te capacita. É o Espírito Santo de Deus que vai te direcionar nessa causa que você tem, nessa situação que você tem. Às vezes você pensa assim, eu não vou conseguir, eu não sei nem o que fazer. Mas é o Espírito Santo de Deus que vai mover. Ele vai tocar, Ele vai alinhar sua mente com a mente de Cristo. É o Senhor, Ele quer fazer em nosso meio. E hoje, meus irmãos, eu convido vocês a estarem aqui na frente. A palavra foi curta, porque, na verdade, eu creio que o Espírito Santo de Deus, Ele quer mover em nós. Ele quer mover em nós. Eu convido vocês a estar vindo aqui à frente, a estar vindo aqui e deixando o Espírito Santo de Deus tocar nos corações de vocês. Porque, na verdade, o que a gente precisa é reconhecer. Na verdade, o que a gente precisa é obedecer. E muitas das vezes a gente pensa assim, mas foi derramado o Espírito Santo e às vezes eu não sinto tão cheio assim. O que precisa acontecer é você obedecer. É você estar aqui como Pedro, que obedece, que vai, que deixa o Espírito Santo mover, que deixa o Espírito Santo tocar, te direcionar num caminho que você nem sabia para onde ia dar. Pedro não sabia aonde aquele caminho ia dar.
Mas uma coisa ele estava certo, que ele tinha ouvido a voz do Espírito Santo de Deus. E eu creio que o Senhor quer fazer isso em nossas vidas. Quer que a gente seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Quer ensinar a gente que tem um caminho, sim. Tem um tão desejado propósito de Deus na vida de cada um aqui. Eu creio que muitos aqui têm esperado esse propósito se cumprir. Mas eu creio que necessita a gente ouvir o Espírito Santo de Deus. Ouça o Espírito Santo de Deus nessa noite. Peça a Ele, Ele está aqui. Ele está aqui neste lugar. Ele está aqui capacitando você. Ele está aqui para poder falar contigo. O doce Espírito Santo de Deus. Ele está aqui mais uma vez nos dando a oportunidade da gente receber o ministério dele em nós. De verdade, meus irmãos, receber o ministério dele em nós, o ministério do Espírito Santo de Deus, o ministério que nos foi dado, essa verdade que não volta atrás. Vem do Espírito Santo de Deus. Ele quer mover nas vidas aqui neste lugar. Senhor Deus, Tu és poderoso, Pai. Tu és maravilhoso, Senhor. E eu te louvo, Senhor. Eu te louvo, Senhor Deus, por capacitar o incapacitado. Eu te louvo, Senhor, porque Tu és fiel a todo tempo. Eu te louvo porque eu sei, meu Deus, que o Senhor preparou essa noite, Senhor, conforme a Tua vontade e o Teu querer, na simplicidade do Espírito Santo, porque eu não tenho muito para oferecer, mas eu sei, Espírito Santo, que Tu tens para derramar no meio do Teu povo. Essa fonte de água, ela está aqui à disposição, na dispensação de vocês, meus irmãos. Se vocês crerem verdadeiramente, serão cheios do Espírito Santo, para quando sair daqui, o Espírito Santo fluir, e vocês têm uma alegria de seguir o caminho dele, a direção dele, e não mais retroceder, e não mais ficar pensando se deve ou não deve, porque a voz do Espírito Santo vai ser maior em vocês. Senhor, que essas águas venham sobre a vida dos meus irmãos, que essas águas venham enchendo eles, e vem limpando, vem purificando, vem arrancando todo o lodo, toda sujeira no meio dessa caminhada. Senhor, move com o Teu Espírito no meio do Teu povo, tenha liberdade aqui, doce Espírito Santo, porque tudo é para Ti, Senhor. Eles precisam de Ti nessa caminhada. Há uma caminhada grande, há uma caminhada linda, mas nós dependemos de Ti, Espírito Santo. E eu clamo que nessa noite, as Tuas águas, Espírito Santo, venham sobre a vida dos meus irmãos, venham entrando dentro deles, que eles possam saber que a obra do Senhor é perfeita, que tudo aquilo que Jesus Cristo fez está consumado, e o Senhor já purificou, e existe essas águas hoje para estar limpando a nossa mente, para estar arrancando os pensamentos, as sujeiras que o inimigo quer colocar, porque maior é a palavra do Senhor, maior é as Tuas águas, maior é a Tua presença, Espírito Santo. Move no meio do povo, ensina aqueles que não sabem se render a Ti, Espírito Santo, aqueles que não sabem, pega pela mão, Espírito Santo. Eu te clamo, assim como o Senhor fez hoje nessa noite na minha vida, faz na vida dos meus irmãos, move com a Tua presença, para que eles possam caminhar no propósito que é tão grande. O propósito de Pedro foi tão grande que nos alcançou, aquilo que o Senhor designou para ele, foi feito e nos alcançou, e eu sei que o Senhor tem propósito na vida de cada um de nós aqui, e é pelo Teu Espírito, Senhor, que seja feita a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Que nós levantássemos as mãos mais uma vez ao Senhor. E alguém dissesse: Espírito, vem me renovar nessa noite. Se vai haver alguma novidade em nós, é por causa do Espírito Santo. Nós queremos declarar que nós Te recebemos nesse lugar. Nós precisamos de uma renovação. Se nós vamos fazer qualquer coisa nova, é porque o Senhor vai vir sobre nós. Espírito Santo, assim como já foi falado essa noite, vem sobre nós.
trazer algo novo. Nós vamos orar algumas orações. A primeira delas, nós vamos orar para o Espírito renovar a nossa vida de oração, amém? Pai, em nome de Jesus. Ninguém pode orar sem o Espírito Santo. Nós pedimos nessa noite. Amanhã nós vamos voltar à oração. Às vezes hoje mesmo, ao chegar em casa, nós vamos voltar para a oração. Renova a nossa vida de oração. Alguém diz para Deus: eu não quero ficar repetindo as mesmas coisas. Eu quero uma oração nova, Senhor. Eu quero uma unção nova na minha oração. A única pessoa que renova a nossa oração é o Espírito Santo. E nessa noite nós pedimos a Ele: renova nossa vida de oração. Alguém pede para o Senhor. Com tuas palavras aí onde você está, renova a nossa vida de oração. Deus, antes de dormirmos, nós vamos orar ainda essa noite. Amanhã nós vamos voltar para a oração. Na quinta-feira voltaremos para a oração. Precisamos que o Senhor renove nossas orações. Não deixe fazermos as vãs repetições, como disse o Senhor. Mas eu clamo por uma vida renovada de oração. Agora, quem precisa de renovo físico, saúde física, renovo físico? A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus é que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e Ele vivificará o nosso corpo mortal. Sua oração nesse momento é para que Deus nos renove o corpo físico, amém? Espírito Santo, agora pedimos que o Senhor, na Tua misericórdia, toque o nosso corpo. Toda enfermidade seja agora expulsa pelo Espírito de Deus. Todo cansaço, desgaste físico seja agora renovado. Toda energia seja renovada no corpo. Toda energia, toda saúde seja renovada no corpo do Espírito. Espírito que ressuscitou a Jesus, ressuscita agora estes músculos, este corpo, este coração, os órgãos que estão agora precisando de um renovo. Alguém recebe saúde de Jesus nesse lugar. Alguém recebe a saúde do Espírito de Deus, aquele que renova o nosso corpo essa noite. Eu proclamo em nome de Jesus. Agora, quem quer e necessita de uma renovação emocional? Emocional. Quem precisa que o Espírito renove a sua alma? É essa a oração que vamos fazer agora. Pai, em nome de Jesus, vem em nossa alma essa noite, antes de nós sairmos daqui. Espírito renova nossa alma, nossas emoções, nossos sentimentos. Nossa alegria seja renovada por Ti, nosso ânimo, nossa coragem. Alguém clama ao Senhor por isso e diz: renova minha alma. Espírito de Deus, nessa noite, obrigado por nos renovar nesse lugar, por nos renovar nesse lugar, por nos renovar nesse lugar, em nome do Senhor Jesus. Eu queria fazer uma pausa e perguntar: quantos aqui já têm tido o costume de realmente ter aquela conversa com o Espírito Santo? Isso é, você realmente tem um relacionamento de conversar com Ele, né? A gente tem ouvido muito sobre o Espírito Santo, mais uma mensagem hoje. E o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele não é uma luz, ele não é um fogo, ele não é um vento. Ele pode agir dessas formas, mas ele é uma pessoa. Você conversa com ele, ele tem sentimentos, ele tem uma personalidade. O Espírito Santo é o nosso amigo, é aquele que está conosco, é o que nos renova todos os dias. Não sei se você conversa com ele. Eu geralmente peço ajuda pelas minhas orações, porque se não for o Espírito Santo, a gente fica repetindo as orações. Eu quero abençoar o seu relacionamento com o Espírito Santo, amém? É terça-feira, mais uma semana de bom relacionamento com o Espírito Santo. Mais uma semana nós saímos daqui de uma intimidade maior com o Espírito de Deus. Na comunhão que nós fomos despedidos essa noite, a comunhão do Espírito Santo seja renovada, Senhor, para que a gente possa prosseguir. Estamos bem no meio do ano, Senhor. Bem no meio, para chegarmos mais um fim, precisamos de muita graça do Senhor. Agora vem o Espírito de Deus nos renovar nessa terceira semana de julho. Obrigado por nos ter ajudado a chegar aqui. Quem agradece, Senhor? Foi muita vitória, foi muita graça para chegarmos aqui. Mas agora dá-nos um renovo, Senhor, para continuarmos e terminar a jornada, em nome do Senhor Jesus. Eu quero declarar que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Deus Pai e essa preciosa comunhão do Espírito Santo vai conosco para nos consolar, para nos renovar e para nos restaurar mais uma noite, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? O Senhor abençoe os irmãos.